Existe algo que parece pequeno, mas tem o poder de mudar completamente o rumo da sua vida. Não é uma decisão grande, nem um momento específico. São palavras, uma resposta atravessada, um tom errado, uma reação impulsiva. Às vezes acontece no trabalho, em casa, em uma conversa simples. E quando você percebe, já gerou um clima, uma tensão, um afastamento. E o mais difícil é isso. Depois que foi dito, não tem como voltar. Talvez você já tenha perdido oportunidades, desgastado relações ou até criado conflitos por algo que falou no momento errado. Fique comigo até o final, porque existe uma chave que pode transformar a forma como você se comunica e, com isso, transformar sua vida. A forma como você fala revela muito mais do que você imagina. Não é apenas comunicação, é maturidade, é domínio próprio, é caráter sendo exposto em tempo real. Porque qualquer pessoa consegue falar bem quando está tudo tranquilo, mas a forma como você responde sob pressão revela quem você realmente é. E é exatamente aqui que muitos problemas começam. Impulsividade, respostas rápidas demais, palavras ditas no calor do momento, e depois, consequências, relacionamentos desgastados, ambientes tensos, portas que se fecham, e muitas vezes você nem percebe que o problema não foi o que aconteceu, foi como você respondeu. A Bíblia traz um exemplo muito claro sobre isso. Em 1 Samuel 25, vemos a história de Nabal e Abigail. Nabal era um homem rico, mas descrito como duro e grosseiro no falar. Quando Davi, um guerreiro poderoso, envia homens para pedir ajuda de forma respeitosa, Nabal responde com desprezo, com arrogância, com desrespeito. E aquela resposta quase destrói tudo. Coloca sua casa em risco, sua família, sua própria vida. Perceba isso. Não foi uma guerra, não foi uma decisão estratégica. Foi uma resposta, uma forma de falar. E isso quase custou tudo. Mas Abigail, sua esposa, entra na história de forma completamente diferente. Ela responde com sabedoria, com humildade, com sensatez. E o que Nabal quase destruiu com palavras duras, ela protegeu com palavras certas. Isso revela algo poderoso. A forma como você fala pode criar problemas ou resolver situações antes que elas cresçam. Mas existe um padrão que a Bíblia reforça. Em Provérbios 15:1 está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Perceba isso. Não é apenas o conteúdo, é a forma, é o tom, é a maneira. E talvez esse seja um dos maiores desafios, porque responder com calma quando tudo está bem é fácil, mas responder com sabedoria quando você está irritado exige maturidade. E é exatamente isso que diferencia pessoas comuns de pessoas que governam a si mesmas. Mas talvez você já tenha percebido algo em você, uma tendência a reagir rápido, a se defender, a falar sem pensar e depois se arrepender. E isso gera um ciclo. Você fala, se arrepende, pede desculpa, mas depois acontece de novo. E isso não é apenas um problema de comunicação, é falta de domínio. E a Bíblia trata isso de forma direta. Mas antes de entender como mudar isso na prática, existe algo essencial que você precisa reconhecer. O problema não está apenas na sua fala, está naquilo que está governando você por dentro. Porque a boca não fala por acaso. Ela revela, ela expõe, ela traz para fora aquilo que já está dentro. Em Lucas 6:45 está escrito: a boca fala do que está cheio o coração. Perceba isso. Se existe irritação constante nas suas palavras, existe algo sendo alimentado dentro de você. Se existe grosseria, impaciência, respostas duras, isso não começa na boca, começa no interior. E é por isso que tentar mudar apenas a forma de falar não resolve completamente, porque mais cedo ou mais tarde, o que está dentro volta a aparecer. Mas isso também revela algo poderoso. Quando o interior é transformado, a fala começa a mudar naturalmente. Mas existe um ponto muito prático aqui. Porque maturidade não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher não reagir no impulso. Você pode se irritar e ainda
ainda assim, decidir responder com calma. E isso não é fraqueza, é governo próprio. Em Provérbios 16:32 está escrito: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Perceba o nível disso. Controlar a si mesmo é maior do que conquistar algo externo, porque quem não se governa acaba sendo governado pelas próprias emoções. E isso custa caro, custa oportunidades, custa relacionamentos, custa respeito, porque pessoas que não controlam a forma como falam geram medo nos outros. As pessoas evitam conversar, evitam se abrir, evitam proximidade, não porque não gostam, mas porque não se sentem seguras. E isso cria isolamento. Mas o oposto também é verdadeiro. Pessoas que sabem falar com sabedoria atraem confiança, geram conexão, abrem portas, porque palavras têm poder de construir ou destruir. Mas existe algo ainda mais profundo, porque maturidade no falar também envolve saber quando não falar. Nem toda provocação precisa de resposta, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda situação precisa de reação imediata. Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. E isso exige força, porque controlar a língua é controlar o impulso. E a Bíblia fala sobre isso de forma muito clara. Em Tiago 1,19 está escrito: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Perceba a ordem: ouvir primeiro, falar depois e reagir por último. Isso muda completamente a forma como você se posiciona. Talvez hoje você reconheça que já perdeu coisas por causa da forma como falou. Já criou conflitos desnecessários. Já se arrependeu de palavras ditas no impulso. Mas isso não significa que precisa continuar assim. Maturidade pode ser desenvolvida. Domínio próprio pode ser construído. E tudo começa com consciência, com decisão e com prática. Talvez o primeiro passo hoje não seja falar melhor em todas as situações. Seja começar a observar, perceber seus gatilhos, reconhecer seus impulsos e, aos poucos, escolher respostas diferentes. Porque cada resposta molda o seu futuro. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das palavras que já foram ditas no impulso, dos arrependimentos e das consequências que muitos já enfrentaram por falta de controle. Pai, ensina-nos a governar a nós mesmos, a ter domínio sobre nossas emoções e sabedoria na forma de falar. Coloca paz dentro de nós, para que nossas palavras sejam reflexo de equilíbrio e não de impulsividade. Dá-nos sensibilidade para saber quando falar, como falar e quando silenciar. E que nossas palavras sejam instrumento de vida e não de destruição. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades, não por falta de capacidade, mas por falta de domínio na forma de falar. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: eu escolho falar com sabedoria. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus te dê sabedoria e domínio em cada palavra.